Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma EBD, a nossa Escola Bíblica Digital. Já tem algumas semanas que nós temos nos encontrado aqui, todas as quartas-feiras, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Então aí, se você já perdeu, se você perdeu algum estudo, procure aqui na playlist do YouTube ou do Facebook, você vai ver estudos que com certeza irão te abençoar na carta de Efésios. Também estamos estudando agora a primeira carta de João. Então sejam muito bem-vindos, que você possa aí abrir a sua Bíblia, o seu caderninho, pegar na sua caneta, para que possamos realmente, nesses poucos minutos juntos, possamos estudar, para crescermos em intimidade e sabedoria e conhecimento na palavra de Deus. Amém? Nós teremos um momento de cântico, e logo após o momento de cântico, nós iremos então ao nosso estudo. Louvemos ao nosso Deus. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Indo agora, então, para o nosso estudo, convido a você que abra a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 3. Lá no finalzinho da sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, nós iremos ler do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim o texto: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os teus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço,
e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também assim andar assim como ele andou. Sim, 1 João, capítulo 2, os versículos de 3 a 6. Bom, nós não podemos esquecer que nós estamos estudando uma carta. E os irmãos bem sabem que uma carta, ela é um texto que deve ser lido de uma vez só. Essa é uma dica que nós damos aos irmãos para estudar esse texto, porque ninguém lê uma carta ou um e-mail, né, lê os 2 primeiros parágrafos, para e só no outro dia, né, volta a ler. Ninguém faz isso. Quando nós pegamos uma carta ou um e-mail, nós lemos de uma vez só. Então, a dica que nós damos aos irmãos para estudar conosco a Bíblia é que nesse texto, na primeira carta de João, que os irmãos leiam de uma vez só, né, para que o raciocínio fique presente e a compreensão seja melhor. São 5 capítulos, então é muito fácil de ler, tranquilo, não vai demorar muito tempo para os irmãos fazerem isso. E é sempre bom lembrar que, como uma carta, existe o remetente, o destinatário e o objetivo pelo qual a carta é escrita. E quem está escrevendo essa carta é o apóstolo João, e ele escreve essa carta para todas as igrejas. Não existe um remetente definido, ou seja, ele tem interesse de alcançar a todos os cristãos, é também de interesse alcançar a nós, a propósito de alertar e combater as falsas heresias que surgiam naquele tempo. Quais heresias? Principalmente o gnosticismo. O gnosticismo, como nós já falamos aqui nos outros encontros, de uma maneira bem simplória, ele fala do conhecimento extremo, ou do conhecimento elevado, onde se acreditava que o homem, ele alcançava a sua liberdade, a sua salvação, assim que ele atingisse esse conhecimento, essa revelação do todo. E o gnosticismo, então, ele pregava que o espírito era algo bom e a carne era algo ruim. Desta forma, Jesus jamais poderia ter vindo em forma humana, e sim somente em espírito. Por isso que já no começo da carta, João ele fala, olha, as nossas mãos apalparam, os nossos ouvidos ouviram, né? Ou seja, testemunhando que o Senhor Jesus ele veio em carne e osso. Bom, na semana passada, o Erasmo compartilhou conosco nos 2 primeiros versículos do capítulo 2, a respeito do papel de Jesus nessa vinda ao mundo para nos perdoar os pecados, assim acertando a nossa dívida com Deus. O Senhor Jesus, que é o nosso advogado, é Ele que é a nossa propiciação, ou seja, é nele que nós temos, através do seu sangue, a remissão. Estamos agora de uma maneira legal com Deus, puros, justificados, sem problema nenhum. E agora o apóstolo João, ele continua o capítulo 2, a fim de destacar ou trazer alguns testes que os cristãos deveriam trazer para reconhecer os falsos mestres, porque, como nós já dissemos, o gnosticismo está crescendo, surgindo, e João está preocupado com isso. E agora no capítulo 2 ele vai apresentar 2 testes que a igreja deve fazer a fim de reconhecer se esses líderes são líderes autênticos, líderes verdadeiros, ou se eles são falsos mestres, pessoas que não contêm a palavra. E o primeiro teste que nós vamos ver nessa semana é a questão da obediência à palavra de Deus. Veja bem que um verdadeiro líder, um verdadeiro cristão, alguém que tem intimidade com Deus, ele é uma pessoa obediente à palavra de Deus. É isso que João está querendo mostrar e ensinar a igreja, e sobre isso quero conversar com os irmãos 4 questões muito importantes
para nós sabermos se a pessoa ela é cristã ou não, se os líderes que estão nos ensinando é um cristão verdadeiro, e até mesmo testes importantes para saber como está a nossa situação com Deus. E a primeira questão importante levantada pelo apóstolo João é que a obediência é a prova do conhecimento de Deus. Ele vai dizer o começo do versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Veja bem que o conhecimento de Deus, ele jamais deve ser algo teórico. O cristianismo, ou o evangelho, ele não é algo para se viver na teoria, mas ele é algo que devemos viver na prática. O evangelho é uma atitude de vida, é uma maneira como nós vivemos a vida. Veja bem então que o conhecimento de Deus, ele não é algo que a gente guarda apenas na nossa mente, mas o conhecimento de Deus, ele resulta em obediência à sua palavra. Para o apóstolo João, nenhum conhecimento verdadeiro a respeito de Deus não causaria transformação. Ou seja, uma pessoa que conhece a Deus, ela automaticamente obedece à vontade de Deus. Ou seja, uma pessoa que realmente tem o conhecimento de Deus, ela muda a sua maneira de viver. Aliás, é isso que significa confessar pecado. O confessar o pecado é reconhecer que Deus está certo e que nós estamos errados. E esse reconhecer deve gerar uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. Por isso a palavra metanoia para a conversão. O que o apóstolo João está dizendo é o seguinte, olha, o conhecimento de Deus, ele vai causar diretamente uma mudança de vida. O pastor John Stott, ele vai dizer que uma experiência religiosa só é válida a partir do momento que ela causa consequência moral. Ou seja, não adianta nada nós virmos à igreja, levantarmos as nossas mãos no louvor, ouvirmos da palavra, termos aquele sentimento revigorante, porém, quando saímos daqui, a nossa vida continua a mesma coisa. As consequências morais, nós somos chamados para viver uma vida moral, uma vida segundo a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o nosso conhecimento a Deus, ele não é medido pelo tanto de informações que nós temos na cabeça, mas sim a nossa obediência a Deus, ela é medida a partir do momento que o quanto que nós obedecemos à sua vontade. Para saber se um cristão é um autêntico, se uma pessoa é um autêntico cristão, para saber se aquele mestre que está ensinando é um verdadeiro cristão, nós não medimos então o quanto que ele conhece na teoria, mas o quanto que ele vive, o quanto que ele obedece à palavra de Deus. E é interessante que o pastor Hernandes, ele vai trazer 3 motivos que levam as pessoas a obedecerem. O primeiro motivo é a questão da obrigação. Quando alguém é obrigado a obedecer, é o exemplo do escravo. O escravo, ele não tem opinião própria. Ou ele obedece, ou ele obedece. Porque se ele não obedece, ele é chicoteado, ele tem grandes consequências. Então a obediência ela pode vir pela obrigação, a obediência ela pode vir pela necessidade. Nós temos exemplo de nós trabalhadores. Muitas vezes nós obedecemos ao nosso chefe pela necessidade do salário no final do mês. Porque sem esse salário nós não temos como pagar as contas, comer um lanche. Então existe a obediência pela necessidade. E existe também a obediência pelo querer. E é neste ponto que o pastor Hernandes diz que os cristãos devem se encaixar. Nós não obedecemos por uma obrigação, nós não obedecemos por uma necessidade, mas nós obedecemos porque queremos. Obedecemos porque nós conhecemos a Deus. Obedecemos porque sabemos o que a vontade dele é boa, perfeita para nós. Obedecemos porque reconhecemos tudo que ele tem feito, que ele fez na cruz em Cristo Jesus por nós. Então, a característica de um cristão
para saber o quanto se um cristão é verdadeiro ou não, está ligado à sua obediência. O conhecimento a Deus leva à sua obediência. A segunda coisa que é interessante destacarmos aqui no texto é que a inconsistência moral, ela é a negação do conhecimento de Deus. Olha o que diz a palavra: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Então veja bem que a negação do conhecimento de Deus, quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não temos intimidade com Deus, a nossa vida ela vai ser caracterizada por coisas ruins, pela imoralidade. É interessante que o pior dos caminhos é o auto-engano. Sim, quando nós nos enganamos a nós mesmos, quando nós achamos que estamos indo para um lugar, porém na verdade nós estamos totalmente perdidos. É a mesma coisa quando você sai de carro e você quer ir para um objetivo, mas você não sabe o caminho, mas você bate o pé achando que sabe. Aí você fica dando voltas e voltas e voltas. Esse é o pior dos caminhos, o auto-engano. Então existem aquelas pessoas que acham que conhecem a Deus, porém as suas vidas elas continuam alicerçadas numa areia movediça, em algo que preso no seu coração. São aquelas pessoas que parece que ficam andando em círculos, pessoas que até vêm à igreja, porém não têm as suas vidas transformadas, pessoas que até batem no peito dizendo, olha, mas eu conheço a Jesus. São pessoas que estão se enganando a si mesmo. João está dizendo, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ou seja, não é obediente à palavra de Deus, ele é um mentiroso, ele está se enganando. Não adianta dizer que conhece a Deus, que pertence à família de Deus, se a sua vida não condiz com essa realidade. A prova pelo qual nós conhecemos a Deus, a prova que nós damos que temos intimidade com Deus, é a nossa vida, são as nossas atitudes, é o nosso jeito de viver. Os gnósticos, esses que o João ele pregava, lutava contra, eles não estavam nem aí para a vida moral. Eles tinham essa distinção entre carne e o espírito. Para eles, tudo bem satisfazer os desejos da carne. Para eles, tudo bem viver segundo o seu coração, porque o que importava era a salvação do espírito. Hoje, muitos cristãos pensam a mesma coisa. Acham que podem viver segundo a carne, acham que podem viver segundo o seu coração corrupto, porque para eles o que importa é simplesmente o Espírito. Não é assim que funciona. Jesus ele veio para nos salvar por completo, o nosso corpo e o nosso espírito. O Evangelho todo é para salvar o homem todo. Se nós conhecemos a Deus, se nós temos intimidade com Deus, esse conhecimento ele deve ser manifestado através das nossas atitudes, de uma vida que condiz com a palavra de Deus. Terceira coisa importante para destacarmos aqui é que a obediência à palavra de Deus prova que Deus está em nós e que nós estamos também em Deus. Olha o que diz o texto. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. O amor de Deus por nós, ele foi demonstrado, ele foi provado na cruz em Cristo Jesus. É na cruz que nós recebemos o perdão, é na cruz que nós experimentamos do amor, é na cruz que nós temos uma vida nova. E tudo isso que nós conquistamos na cruz, nós experimentamos através da obediência da palavra de Deus. Sim, quando nós começamos a viver aquilo que Deus tem para nós, aí sim o amor de Deus em nós ele é aperfeiçoado, ou seja, as misericórdias, o perdão,
tudo começa a transbordar em nossas vidas e começamos a ter mais conhecimento, começamos a dar mais testemunho deste amor de Deus. E como saber que estamos nele? Bom, o apóstolo João vai dizer, quando nós estamos nele, nós permanecemos nele e andamos como ele andou. Para saber se nós estamos em Deus ou não, basta ver se as nossas atitudes, se elas estão alinhadas com o jeito como Jesus viveu. Se a nossa vida está em conformidade como Cristo viveu, ou seja, se nós somos obedientes à palavra de Deus, aí sim nós temos a certeza que Deus está em nós. E aí sim, a quarta questão importante, que a imitação de Cristo é a prova que pertencemos a Ele. Sim, a prova máxima que nós pertencemos ao Senhor Jesus, que fazemos parte do reino de Deus, é uma vida que aponta para Cristo Jesus. Diz o texto, a parte final do texto, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como Cristo andou. Jesus Cristo, ele não é simplesmente um mestre. Jesus, ele também é um exemplo de vida, um exemplo de como se comportar, de como viver. Aliás, ser cristão é isso, é ser um pequeno Cristo. Alguém que é confundido com o nosso Senhor pelo jeito de pensar, pelo jeito de viver, pelo jeito de agir. Nós precisamos imitar ao nosso Senhor Jesus. Como que nós fazemos isso? Primeiro, andar como Cristo andou. E como Cristo andou? Jesus andou em humildade. Sim, Jesus era um servo humilde, alguém que olhava o outro no olho, alguém que não tinha arrogância, pelo contrário, alguém que tinha um olhar de amor, um olhar de misericórdia para com o outro. Devemos ter humildade. Quantas vezes nós nos achamos a cereja do bolo por pertencermos ao reino de Deus, e a lição que Jesus nos ensina é da humildade, de servir ao próximo, de ser o último, de lavar os pés dos nossos irmãos. Segunda maneira que Jesus andou, se esvaziando de si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Jesus ele se esvazia de toda a sua divindade, ele é 100% Deus e 100% homem, porém ele opta a viver simplesmente como homem. Ele não usa o seu poder para benefício próprio. O Senhor Jesus nos ensina a ser submissos ao Pai. A oração de Jesus lá no Monte das Oliveiras é: Pai, seja feita a tua vontade. Como nós temos dificuldade com essa oração. Muitas vezes nós só queremos a nossa vontade, o nosso jeito. E como nós dissemos aqui, o conhecimento de Deus nos leva à obediência. Pai, seja feita a tua vontade em nós. Jesus se entregou por nós. Jesus deu a sua vida por nós. Esse é outro exemplo que nós temos para seguir. Em um mundo onde o individualismo está em alta, em um mundo onde o que importa é eu vencer e o outro não, nós vemos o exemplo de Jesus, é que nós devemos dar a nossa vida ao outro. Isso é amor. Jesus andou fazendo bem. Jesus, ele fazia o bem. Ele alimentava o necessitado. Ele abraçava aquele que estava carente. Ele dava vida para aqueles que estavam já condenados pela sociedade. Jesus fazia o bem. Todos aqueles que eram rejeitados, deixados de lado, eles abraçavam e o amavam. Nós, como discípulos de Jesus, somos chamados também a fazer isso. Sim, andar com Jesus é um grande privilégio. Não somente um privilégio, mas existe também uma grande obrigação. Qual obrigação é essa? De transformar todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência emocional em ações. Devemos transformar tudo aquilo que conhecemos em atitudes
Caso contrário, estaremos vivendo um evangelho insignificante. Estaremos vivendo uma mentira. Sim, esse é o primeiro teste que o apóstolo João apresenta para a igreja, a fim de reconhecer se aqueles mestres eram verdadeiros cristãos, e não somente disso, mas daquela igreja se reavaliar. Sim, meus irmãos, esse é o momento. É o momento para pararmos e pensarmos para a nossa vida, que vida nós estamos vivendo. Será que nós somos obedientes à palavra de Deus? Será que nós somos submissos à vontade de Deus? Ou será que nós estamos sendo que nem os falsos mestres, que dizem que conhecem a Deus, que pregam a Deus, porém com a sua vida são vidas vazias, vidas que não apontam para o nosso Senhor Jesus? A minha oração, que possamos ser o contrário, que possamos a cada dia dar bom testemunho de Deus, que com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, nós possamos testemunhar do amor, da misericórdia, do perdão de Deus, que possamos ser uma igreja relevante. Muito temos falado disso nesses dias, que possamos ser uma igreja que cumpre com o seu propósito aqui neste bairro, aqui nessa cidade. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é verdadeira, viva, uma palavra que transforma, uma palavra que modifica. Que possamos, Senhor, ser obedientes à Sua palavra. Nos ajude, ó Deus, a cada dia a negar ao nosso coração enganoso e possamos buscar com toda a nossa força, com todo o nosso querer, a Tua vontade. Que possamos, Senhor, ser obedientes e com a nossa vida, através de nós, a Tua luz possa brilhar, resplandecendo o Teu amor para aqueles que estão perdidos nas trevas. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo que fazemos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, um grande abraço e até mais.